Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas virtuais, hoje então é a nossa aula número 3, tá? Todas as orientações, explicações e atividades, certo? Estão lá na plataforma, tá? As orientações é a mesma coisa que a nossa rotina, certo? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, né? Dando continuidade, né, ao encontro aí, né, dos portugueses, dos europeus, aos povos que já viviam na América, tudo bem? Primeira coisa, pessoal, vocês vão fazer uma atividade, né, sobre o diário de bordo de Cristóvão Colombo, né, como que foi, né, o encontro de Colombo, né, com os povos que já viviam na América, certo? Vocês vão ver que nessa atividade são 4 perguntas e no final a gente tem uma conclusão que vocês vão fazer em forma de desenho, tudo bem? Então faz em forma de desenho, tenta colocar lá na plataforma, tá? Se não conseguir colocar na plataforma, pode mandar pro WhatsApp da escola, que a escola manda para mim, tá? E isso daí então vai estar valendo nota de trabalho, tá? Vai estar valendo 1 ponto. Essa conclusão, pessoal, vocês vão fazer um desenho sobre a visão desse encontro, tá? Então, os portugueses, né, os espanhóis chegaram na América e quando tem esse encontro, qual foi a visão dos europeus em relação aos indígenas e qual foi a visão dos indígenas em relação aos europeus, né? Porque vamos dizer assim, são dois povos diferentes que estão tendo contato, nenhum povo nunca tinha visto o outro, tá? Então, o que passou na cabeça, né, do indígena que vivia aqui no continente americano, né, quando ele tem esse contato com o europeu, né, e o que passa na cabeça do europeu, né, quando ele tem esse contato com o indígena americano, tudo bem? Então é esse trabalho aí que vocês vão fazer, tá? Por curiosidade, pessoal, estima-se, né, no que hoje é o Brasil, quando o Cabral chegou, né, eram faladas mais ou menos 1.300 línguas indígenas, certo? Hoje restam cerca de 180, tá? Então, essa diminuição aí, né, é resultado, né, desse contato, né, do homem branco com o indígena, né? Vocês já perceberam, né, que desse contato muitas tribos, muitos povos, elas foram extintas, certo? A grande população indígena, né, que vivia por aqui, ela podia ser dividida em 2 grupos, os tupi-guaranis e os tapuias, tá? Para os indígenas, pessoal, a terra é de quem trabalha nela, tá? E a terra ela acaba então sendo um bem coletivo. O trabalho realizado por eles, né, é dividido, né, por sexo e por idade, e todos os membros da tribo, né, têm acesso ao conhecimento. A gente falou então, né, da extinção aí, né, dos povos indígenas. Qual que é o resultado dessa extinção, né? Quando um povo, uma tribo, né, é extinta, né, isso significa que todo o conhecimento acumulado por essa tribo, né, por essa comunidade, né, por esse povo, ele é perdido, ele é extinto junto com esse povo, tudo bem? Hoje, pessoal, a língua mais falada, né, no que hoje é o Brasil, né, é o Guarani, certo? Antes da gente começar a falar sobre o novo capítulo, né, que vai ser aí o Renascimento Cultural, vocês vão fazer as atividades da página 70 do livro, tá? Só depois que vocês fizeram a atividade da página 70, né, é que vamos dar aí continuidade, né, ao nosso livro, tudo bem?
Fez então, pessoal, a página 70, né? Nós vamos começar a falar aí sobre o renascimento cultural, certo? Então, vocês vão trabalhar, né, depois da explicação, né, as páginas 78 a 81, tudo bem? Bom, pessoal, nós vimos, né, que com o começo, né, da Idade Moderna, as grandes navegações foi uma época aí, né, de conquistas importantes para a humanidade, mas também foi uma época, né, de muita violência e muita intolerância, certo? Vimos que na América, né, com a chegada dos europeus, houve a destruição, né, de várias civilizações e povos inteiros, certo? Nos próximos capítulos, vamos ver que na Europa vai acontecer o Renascimento e a Reforma Protestante. E com isso, vamos ter que dar valor para a tolerância e conviver entre pessoas, culturas e religiões diferentes. Sabe aquilo que a gente sempre fala, né, em sala de aula, né? Respeitar o diferente, né? Eu não preciso concordar, eu tenho que respeitar, certo? Pra gente, pessoal, introduzir então o capítulo, vocês vão ter lá na plataforma, né, uma música do Chico Buarque que a gente chama essa música de Para Todos, tá? O porquê usar essa música, né? Pra gente mostrar, né, essa mistura que é o povo brasileiro, né? A gente não tá falando aí, né, de respeito, de tolerância, né, com o que é diferente, né? E o nosso povo brasileiro, ele é diferente, né? Nós somos aí, né, uma mistura, certo? Então a música, pessoal, vai mostrar, né, como somos diferentes, né, e que nós temos que respeitar essas diferenças. Tudo bem? Bom, pessoal, então o que é o renascimento cultural, certo? Ele vai ser criado, né, em meados da década de 1450, certo? E ele vai ganhar impulso, né, em 1450, porque é aí que é criada, né, uma máquina capaz de imprimir textos. Lembra que a gente falou que na Idade Média nós tínhamos os monges copistas, né? Que eram aqueles monges que ficavam copiando os textos, né? Que as pessoas podiam ter contato, né? Então, para um texto, né, circular, demorava muito, né? Então, através da criação, né, dessa máquina, né, a circulação aí de textos, de obras vai ser um pouquinho mais rápida, tudo bem? Os monges copistas, pessoal, eles não copiavam só textos, né? Os livros também eles eram escritos manualmente, certo? Bom, a partir do século XII, então, pessoal, com o impulso, né, das atividades comerciais, né, a população da Europa aumentou, né? Então, elas vão se concentrar também nos burgos e nas cidades, tudo bem? Elas saem um pouco do campo, tá? Os núcleos de ensino, pessoal, que antes, né, eram nos mostérios, né, ligados aí à igreja, né, e quando a gente fala que igreja, né, a gente tá falando da igreja católica, né, como uma instituição muito poderosa nesse período, né, e atendiam aí, né, só os filhos de nobres, né, vai passar também a atender filhos membros da burguesia, tudo bem? Com isso, as ideias, né, elas vão circular cada vez mais rápidos, né, e diferentes culturas vão entrar em contato, né? Isso também tem a ver, né, com esse renascimento comercial que nós vamos ter com as grandes navegações, certo? Pessoal, lembrando que em história, né, quando a gente falar aí, né, de igreja, principalmente da igreja católica, nós não vamos falar, né, sobre o que ela prega, né, a gente sabe que cada um tem a sua religião, né, já que estamos falando de respeito, vamos respeitar a religião de todo mundo, mas
a religião católica, né, ela é uma fonte muito importante para os nossos estudos em história, tudo bem? Então, ela vai ser uma fonte de estudo para a gente, certo? Bom, no Renascimento, pessoal, o homem, né, ele vai se tornar o centro das preocupações humanas, né? O homem podia, então, alcançar o sucesso ou o fracasso. E o conhecimento, né, deveria ser produzido com base na observação e na experimentação, certo? Com um intenso período de conquista e desenvolvimento, prevaleceu então um espírito, né, de euforia, né, com o sucesso das riquezas alcançadas lá pelas grandes navegações, certo? As relações alegres do cotidiano, pessoal, expressos, né, na cultura medieval e o culto à beleza, né, presente nos costumes pagãos, né, eles foram incorporados agora na sociedade com o Renascimento, certo? Então, nesse período, né, nós vamos ter aí desenvolvimento e inovações promovidas na arte e na cultura, certo? Essas inovações, pessoal, elas andavam de mãos dadas com descobertas científicas, né, e as mudanças que estavam ocorrendo no pensamento filosófico, tá? Então, tudo isso vai acontecer aí durante o Renascimento, certo? Pessoal, então, o que a gente pode falar que foi o Renascimento, certo? Ele vai ser um movimento tanto artístico quanto intelectual, certo? Que a partir do século XV, ele vai recusar o pensamento religioso medieval. E a partir daí, ele vai colocar o ser humano no centro de todos os interesses, tá? Depois a gente já vai falar um pouquinho da mudança, né, que nós vamos ter, né, de teocentrismo para antropocentrismo, né, o que cada um significa, e essa mudança vai acontecer aqui no Renascimento, tudo bem? Os renascentistas, pessoal, eles vão fazer críticas ao período medieval, tá? Lembrando que o período medieval foi um período aí, né, dominado pelos valores culturais religiosos da igreja. Lembra que quando a gente falou da Idade Média, a gente comentou aí, né, que a vida girava em torno da igreja, certo? Então isso, esses pensadores, esses intelectuais, eles vão criticar, certo? Essa época do Renascimento vai ser uma época, então, de progresso intelectual, tudo bem? O homem, mais uma vez, né, passou a ser aí o centro de todas as atenções, e quem vai ser, né, o berço desse renascimento, né, onde tudo vai acontecer, vai ser a Itália, tá? Então, a Itália é o berço do renascimento, mas depois, né, o renascimento aí, ele espalha aí, né, por outros países da Europa, tudo bem? Pessoal, então lá no livro agora, né, na nossa página 78, certo? Nós vamos começar com uma pergunta, tá? A gente não vai conseguir aí interagir, mas só para vocês pensarem, né? Qual que é o papel, né, das novas tecnologias na vida da pessoa, né? Então, qual que é o papel, né, da tecnologia na nossa vida, certo? Hoje a gente não consegue, né, perceber muito essa mudança da tecnologia, porque a gente já está inserido nela, tá? Mas nesse momento aqui, né, século XV, qual será que vai ser o papel, né, dessa tecnologia aí na vida das pessoas, tá? Então, pra gente aí pensar, né, um pouquinho, tudo bem? Pessoal, pra gente abrir, né, o capítulo, vocês têm aí uma pintura, né? Essa pintura, ela chama aí Escola de Atenas, certo? E é um encontro, tá? Só que esse encontro, ele não aconteceu de verdade, tá? Que vocês vão observar, tem vários personagens históricos que viveram em épocas diferentes, né? Então, seria impossível, né, esse encontro acontecer de verdade, tá?
Então, pessoal, essa pintura, né, ela é uma representação, tudo bem? Nessa pintura, né, foram representados aí, então, filósofos, né, de diferentes épocas, certo? E eles foram representados, pessoal, na figura de Platão, tá? Se vocês olharem aí, né, é o personagem aí que tá de barba branca, certo? E de Aristóteles, né, que ele tá cercado aí, né, pelos outros filósofos, tudo bem? Se vocês perceberem, pessoal, né, esses filósofos, né, eles parecem aí, né, caminhar naturalmente, né, quase pronto aí para descer a escada, né, vindo em nossa direção, tudo bem? Então, né, o artista, né, dessa obra, ele faz essa representação, né, desses filósofos, né, com fisionomias dos artistas que vão ser importantes para o Renascimento, tudo bem? Se vocês verem, então, né, Platão aí que tá com a barba branca, né, o Platão, né, é o Leonardo da Vinci, né, e nós temos aí também o Michelangelo, né, quase xará aí do nome da nossa escola, tudo bem? Tá? Então é isso que nós vamos ver, tá? Esse encontro também, pessoal, então, que é uma representação, certo? O que eles vão fazer? Eles vão criticar, né, as ideias, né, defendidas pela Igreja Católica, tá? Então é isso que os humanistas eles vão fazer, tá? Mesmo eles criticando, pessoal, as ideias da Igreja Católica, né? Isso não quer dizer que os humanistas vão ser ateus, né? Que eles não vão acreditar em Deus ou que eles vão contra a religião, tudo bem? Então eles não vão ser nem contra a religião e nem vão duvidar da existência de Deus, tá? O que eles vão criticar, né, é o jeito que a igreja conduzia as coisas na Idade Média, tá? Então é isso que nós vamos ver aí que vai mudar, tudo bem? Falamos aí na explicação, né, que agora, né, no Renascimento nós vamos ter aí, né, o homem, né, o ser humano como centro, né, de tudo. Então isso vai ser o antropocentrismo, tá? Nas épocas anteriores, principalmente aí na Idade Média, nós vamos ter o teocentrismo, tá? O teocentrismo seria Deus, né, aí na frente de tudo. Tudo bem? Então, pessoal, a gente para por aqui, né? Quero até, né, a página aí 80, certo? Segue lá na plataforma o que é para fazer. Coloca na plataforma o que vocês fizeram, certo? E aí a gente vai corrigindo e aí a gente volta também a conversar na semana que vem. Tudo bem?